Meus queridos amigos, meus irmãos e irmãs na fé, o mundo nos conta uma mentira. Dizem que quando os cabelos ficam brancos, o fardo da vida se torna mais leve. Mas eu vim aqui esta noite para lhes dizer uma verdade do fundo do meu coração. A vida não fica mais fácil, ela apenas se torna mais silenciosa. E nesse silêncio, o inimigo de nossas almas começa a sussurrar. Não é a paz de Deus que excede todo entendimento. Não é o silêncio que grita de uma alma que se sente esquecida. É o silêncio de dias que passam sem sentido, misturando-se em um cinza sombrio. É o silêncio de um coração que Deus criou para cantar, para se alegrar, e que agora parou de vibrar com batidas de entusiasmo. Os senhores viveram uma vida longa. Os senhores carregaram fardos, criaram seus filhos, trabalharam arduamente, sacrificaram, suportaram. Mas, em algum ponto desta jornada, muitos de nós começamos a fazer pequenas escolhas, compromissos silenciosos, e eles lentamente roubam a vida que Deus nos deu. Até que um dia, a verdade nos atinge em cheio. Um aniversário sem o toque do telefone. O resultado de um exame médico que pesa em nosso coração. Ou uma tarde silenciosa, quando você se senta sozinho e a pergunta assustadora ecoa em sua mente. É este o fim? A história que Deus escreveu para a minha vida termina assim. Escutem-me bem. O Evangelho de Jesus Cristo não vem para condenar os senhores. O Evangelho vem para libertar os senhores. Estou aqui esta noite para ajudá-los a ver que, pela graça dele, tudo ainda pode mudar. Porque estes erros, estas armadilhas que silenciosamente destroem os nossos últimos anos, não vêm com o som de trombetas. Elas vêm silenciosamente disfarçadas de hábitos, de crenças equivocadas e de silêncio. E se não estivermos vigilantes, acordaremos um dia e perceberemos que renunciamos à alegria, à liberdade e à dignidade que Deus ainda reserva para nós. Mas esta noite, isso vai mudar. Esta noite, vamos desmascarar os 9 erros fatais que estão destruindo a vida dos senhores e, pelo poder do Espírito Santo, aprenderemos como detê-los. Que fique claro, envelhecer não é o problema. Envelhecer é uma dádiva. Significa que os senhores conseguiram. Os senhores sobreviveram ao que outros não conseguiram. Os senhores são uma prova viva da fidelidade de Deus. Mas envelhecer de forma inconsciente é uma tragédia. É uma deriva para o esquecimento, onde a chama sagrada que Deus acendeu nos senhores se apaga lentamente. Se o tédio, a sensação de invisibilidade ou a desconexão da alegria estão ecoando em sua alma, eu lhes digo, isso não é uma consequência da idade. É um sinal de que você renunciou à autoridade sobre a sua própria história, uma história da qual Deus é o autor supremo. E a verdade poderosa é: você pode reivindicar esse poder. Você pode escolher um novo caminho. Você pode começar a reescrever o próximo capítulo da sua vida a partir desta noite. Venham comigo nesta batalha espiritual, não com nossas próprias forças, mas com momentos de consciência, de coragem e de honestidade diante de Deus. E eu oro para que, ao final desta conversa, os senhores sintam algo despertar em seu interior. Porque a sua vida ainda é sua. E ainda não é tarde demais para reivindicar o seu domínio em nome de Jesus. Meus queridos amigos, meus irmãos
e irmãs na fé. O mundo nos conta uma mentira. Dizem que quando os cabelos ficam brancos, o fardo da vida se torna mais leve. Mas eu vim aqui esta noite para lhes dizer uma verdade do fundo do meu coração. A vida não fica mais fácil, ela apenas se torna mais silenciosa. E nesse silêncio, o inimigo de nossas almas começa a sussurrar. Não é a paz de Deus que excede todo entendimento. Não é o silêncio que grita de uma alma que se sente esquecida. É o silêncio de dias que passam sem sentido, misturando-se em um cinza sombrio. É o silêncio de um coração que Deus criou para cantar, para se alegrar e que agora parou de vibrar com batidas de entusiasmo. Os senhores viveram uma vida longa. Os senhores carregaram fardos, criaram seus filhos, trabalharam arduamente, sacrificaram, suportaram. Mas, em algum ponto desta jornada, muitos de nós começamos a fazer pequenas escolhas, compromissos silenciosos, e eles lentamente roubam a vida que Deus nos deu. Até que um dia, a verdade nos atinge em cheio. Um aniversário sem o toque do telefone. O resultado de um exame médico que pesa em nosso coração. Ou uma tarde silenciosa, quando você se senta sozinho e a pergunta assustadora ecoa em sua mente. É este o fim, a história que Deus escreveu para a minha vida termina assim. Mas antes de mergulharmos no coração desta mensagem, se você sente que estas palavras são para você, se o seu espírito testemunha esta verdade, eu lhe peço, digite Amém nos comentários agora mesmo e inscreva-se no canal para não perder a revelação que Deus tem para nós. E eu lhe garanto, fique até o final, porque a última chave que compartilharemos pode mudar absolutamente tudo. Agora, escutem-me bem. O Evangelho de Jesus Cristo não vem para condenar os senhores. O Evangelho vem para libertar os senhores. Estou aqui esta noite para ajudá-los a ver que, pela graça dele, tudo ainda pode mudar. Porque estes erros, estas armadilhas que silenciosamente destroem os nossos últimos anos, não vêm com o som de trombetas. Elas vêm silenciosamente disfarçadas de hábitos de crenças equivocadas e de silêncio. E se não estivermos vigilantes, acordaremos um dia e perceberemos que renunciamos à alegria, à liberdade e à dignidade que Deus ainda reserva para nós. Mas, esta noite, isso vai mudar. Esta noite vamos desmascarar os 9 erros fatais que estão destruindo a vida dos senhores e, pelo poder do Espírito Santo, aprenderemos como detê-los. Que fique claro, envelhecer não é o problema. Envelhecer é uma dádiva. Significa que os senhores conseguiram. Os senhores sobreviveram ao que outros não conseguiram. Os senhores são uma prova viva da fidelidade de Deus. Mas envelhecer de forma inconsciente é uma tragédia. É uma deriva para o esquecimento, onde a chama sagrada que Deus acendeu nos senhores se apaga lentamente. Se o tédio, a sensação de invisibilidade ou a desconexão da alegria estão ecoando em sua alma, eu lhes digo, isso não é uma consequência da idade. É um sinal de que você renunciou à autoridade sobre a sua própria história. Uma história da qual Deus é o autor supremo. E a verdade poderosa é, você pode reivindicar esse poder. Você pode escolher um novo caminho. Você pode começar a reescrever o próximo capítulo da sua vida
A partir desta noite, venham comigo nesta batalha espiritual, não com nossas próprias forças, mas com momentos de consciência, de coragem e de honestidade diante de Deus. E eu oro para que, ao final desta conversa, os senhores sintam algo despertar em seu interior, porque a sua vida ainda é sua. E ainda não é tarde demais para reivindicar o seu domínio em nome de Jesus. E é aqui que a primeira e talvez a mais paralisante mentira se entrincheira na alma. É a crença destrutiva de que a paixão, o fogo, o propósito que Deus plantou em seu coração tem uma data de validade. Que quando o calendário marca 60, 70 ou 80 anos, chegou a hora de empacotar os sonhos em caixas empoeiradas, de trancar os desejos em um baú esquecido e de silenciar a criatividade, que é um reflexo do próprio Criador, para simplesmente se acomodar. Esta ideia não surge do vácuo. Ela é uma semente venenosa, plantada e regada pelo mundo ao nosso redor. É um veneno administrado em pequenas doses diárias. A sociedade, e às vezes até mesmo nossas amadas famílias, começam a nos tratar como um livro cuja história já foi contada e concluída. Eles param de perguntar sobre nossos sonhos e começam a perguntar apenas sobre nossas dores. Eles deixam de nos convidar para novas experiências, acreditando que nosso tempo para a aventura já passou. Eles nos olham com um carinho que por vezes se assemelha à pena, como se fôssemos uma bela relíquia em uma prateleira para ser admirada, mas não mais usada. E a tragédia suprema é quando nós mesmos começamos a acreditar nessa narrativa. Quando olhamos no espelho e vemos não um servo de Deus, ainda cheio de potencial, mas um capítulo encerrado. Mas eu vim aqui esta noite para proclamar uma verdade que abala os alicerces dessa mentira. Eles estão errados. O Deus que servimos não é um Deus de finais, mas um Deus de recomeços. A paixão não desaparece com a idade. Ela se desvanece por negligência. O fogo sagrado não se apaga. Ele apenas diminui quando paramos de soprá-lo com o fôlego da esperança, quando deixamos de alimentá-lo com a lenha de novos propósitos. Pense nisso. Talvez você amasse a música e seus dedos ansiavam por tocar um instrumento mais uma vez. Talvez a pintura fosse sua oração silenciosa e a tela em branco o seu altar. Talvez você sonhasse em escrever, em viajar, em aprender algo novo. Mas a voz da resignação sussurrou: é tarde demais. Aquela versão de mim se foi. E se eu lhe dissesse que essa voz não é a de Deus? E se aquela versão de você não se foi, mas está apenas esperando pacientemente que você a chame de volta? Veja bem, a paixão não pertence aos jovens de corpo, mas aos jovens de espírito. Ela pertence aos dispostos. Aqueles dispostos a sentir novamente, a se importar, novamente a arriscar, ser terrível em algo novo, apenas pela pura e santa alegria de tentar. A paixão na velhice pode sim ser diferente. Ela pode ser mais silenciosa, como um rio profundo, não uma cachoeira barulhenta. Pode ser mais lenta, mais ponderada. Mas não se engane. Ela ainda é imensamente poderosa. Ela ainda nutre a alma. Ela ainda o faz sentir que você importa, porque para o Deus do universo, você importa infinitamente. Lembro-me de um homem que conhecia aos seus
74 anos que decidiu aprender a tocar piano. Seus dedos enrijecidos por uma vida de trabalho mal conseguiam se mover sobre as teclas. As primeiras melodias eram hesitantes, dissonantes. Mas manhã após manhã, ele estava lá, fiel ao seu posto. Um dia, movido pela curiosidade, perguntei-lhe por que havia começado uma jornada tão árdua, tão tarde na vida. Ele abriu um sorriso que iluminou todo o seu rosto e disse algo que nunca esquecerei. Pastor, é porque pela primeira vez na minha vida, ninguém espera nada de mim. Não estou tentando impressionar ninguém. Não estou construindo uma carreira. Eu faço isso apenas para mim e para aquele que me deu o dom de mais uma manhã. Essa é a beleza libertadora da paixão na velhice. Ela está finalmente livre da tirania da performance. Não se trata de ser o melhor. Trata-se de estar vivo, de sentir a vida pulsar em suas veias. Portanto, eu os desafio hoje em nome de Jesus. Se há uma centelha aí dentro, por menor que seja, que ainda brilha, ao pensar em pintar, em servir na sua igreja, em caminhar por uma floresta e louvar o Criador, em dançar na sua sala como Davi dançou diante da arca, em tirar a poeira de um sonho antigo. Por favor, ouça essa centelha, alimente-a com oração. Regue-a com a palavra de Deus. Dê-lhe permissão para crescer e se tornar uma fogueira. Porque no momento em que você acredita que sua paixão se foi, você começa a viver como se você já tivesse partido. E você não partiu. Deus ainda não terminou a obra que Ele começou em você. Meus queridos amigos, meus irmãos e irmãs na fé, o mundo nos conta uma mentira. Dizem que quando os cabelos ficam brancos, o fardo da vida se torna mais leve. Mas eu vim aqui esta noite para lhes dizer uma verdade do fundo do meu coração. A vida não fica mais fácil, ela apenas se torna mais silenciosa. E nesse silêncio, o inimigo de nossas almas começa a sussurrar. Não é a paz de Deus que excede todo entendimento. Não é o silêncio que grita de uma alma que se sente esquecida. É o silêncio de dias que passam sem sentido, misturando-se em um cinza sombrio. É o silêncio de um coração que Deus criou para cantar, para se alegrar, e que agora parou de vibrar com batidas de entusiasmo. Os senhores viveram uma vida longa. Os senhores carregaram fardos, criaram seus filhos, trabalharam arduamente, sacrificaram, suportaram. Mas em algum ponto desta jornada, muitos de nós começamos a fazer pequenas escolhas, compromissos silenciosos, e eles lentamente roubam a vida que Deus nos deu. Até que um dia, a verdade nos atinge em cheio. Um aniversário sem o toque do telefone. O resultado de um exame médico que pesa em nosso coração. Ou uma tarde silenciosa, quando você se senta sozinho e a pergunta assustadora ecoa em sua mente. É este o fim, a história que Deus escreveu para a minha vida termina assim. Mas antes de mergulharmos no coração desta mensagem, se você sente em seu espírito que esta palavra é para você, eu lhe faço um desafio. Escreva "Eu decido viver" nos comentários abaixo como um ato profético e inscreva-se neste canal. E eu lhe prometo, não saia daqui, pois a revelação que Deus tem para o final pode ser a chave que destrancará as suas correntes. Agora, escutem-me bem. O Evangelho de Jesus Cristo não vem para condenar os senhores. O Evangelho vem para libertar os senhores. Estou aqui esta noite
para ajudá-los a ver que, pela graça dele, tudo ainda pode mudar. Porque estes erros, estas armadilhas que silenciosamente destroem os nossos últimos anos, não vêm com o som de trombetas. Elas vêm silenciosamente disfarçadas de hábitos de crenças equivocadas e de silêncio. E se não estivermos vigilantes, acordaremos um dia e perceberemos que renunciamos à alegria, à liberdade e à dignidade que Deus ainda reserva para nós. Mas, esta noite, isso vai mudar. Esta noite, vamos desmascarar os 9 erros fatais que estão destruindo a vida dos senhores e, pelo poder do Espírito Santo, aprenderemos como detê-los. Que fique claro, envelhecer não é o problema. Envelhecer é uma dádiva. Significa que os senhores conseguiram. Os senhores sobreviveram ao que outros não conseguiram. Os senhores são uma prova viva da fidelidade de Deus, mas envelhecer de forma inconsciente é uma tragédia. É uma deriva para o esquecimento, onde a chama sagrada que Deus acendeu nos senhores se apaga lentamente. Se o tédio, a sensação de invisibilidade ou a desconexão da alegria estão ecoando em sua alma, eu lhes digo, isso não é uma consequência da idade. É um sinal de que você renunciou à autoridade sobre a sua própria história. Uma história da qual Deus é o autor supremo. E a verdade poderosa é: você pode reivindicar esse poder. Você pode escolher um novo caminho. Você pode começar a reescrever o próximo capítulo da sua vida a partir desta noite. Venham comigo nesta batalha espiritual, não com nossas próprias forças, mas com momentos de consciência, de coragem e de honestidade diante de Deus. E eu oro para que ao final desta conversa, os senhores sintam algo despertar em seu interior, porque a sua vida ainda é sua. E ainda não é tarde demais para reivindicar o seu domínio em nome de Jesus. E a partir daí, uma vez que a paixão interior foi silenciada, muitos de nós cometemos um segundo erro, talvez ainda mais devastador para a alma. É uma forma sutil de idolatria que se instala no coração, na dependência emocional de nossos próprios filhos. Há um tipo de angústia silenciosa que corrói o espírito de muitos idosos, uma dor que não vem da doença ou da falta de dinheiro, mas da agonia da espera. Esperar por um telefonema que nunca chega. Esperar por uma visita que é sempre adiada. Esperar que alguém se lembre de que você ainda está aqui, respirando, sentindo, existindo. E com uma frequência trágica, esse alguém que colocamos no altar de nosso coração é nosso próprio filho, nossa própria filha. Nós os amamos profundamente com um amor que é um reflexo do próprio amor do Pai. Nós os criamos, os protegemos, derramamos cada gota do nosso ser para garantir o bem-estar deles. É natural, portanto, desejar que essa conexão continue. Mas aqui reside o perigo espiritual, a armadilha mortal. O perigo começa quando o nosso bem-estar emocional passa a depender inteiramente deles. Quando o nosso senso de valor, a nossa alegria, o nosso próprio propósito de existir se torna refém da frequência com que eles ligam, da quantidade de vezes que nos visitam, ou se demonstram o mesmo tipo de cuidado que um dia lhes demos. Esta dependência começa pequena, com uma pontada de dor, quando esquecem um aniversário, uma leve decepção,
quando um plano é cancelado. Mas, com o tempo, essa dor pode crescer e se transformar numa raiz de amargura, um ressentimento silencioso. E sem que percebamos, começamos a medir nosso valor pela atenção que recebemos deles. E quando eles estão ocupados, distraídos ou distantes, e a vida moderna os torna assim, não nos sentimos apenas solitários. Nós nos sentimos invisíveis, descartados, sem valor. Aqui está a verdade libertadora que precisa abalar o seu espírito. Esta noite, seus filhos podem amá-lo, mas eles não podem ser o seu Deus. Eles não podem ser a sua única fonte de realização emocional. Eles são seres humanos falhos, com suas próprias vidas, pressões, famílias e lutas. Colocar sobre os ombros deles a responsabilidade pela sua felicidade não é apenas injusto com eles, é uma heresia contra a sua própria alma. Porque quando você depende demais deles, você se prepara para uma decepção constante e inevitável. Não porque eles não se importam, mas porque eles nunca poderão preencher um espaço em seu coração que foi projetado por Deus para ser preenchido por Ele e por muitas outras facetas da vida. A amizade com irmãos em Cristo, um propósito que vem do alto, uma paixão renovada, o amor próprio que nasce da certeza de que você é um filho amado do Rei, e até mesmo a solitude abençoada na presença do Pai. Permita-me fazer-lhe uma pergunta e peço que responda com total honestidade no silêncio do seu coração. Quando foi a última vez que você fez algo puramente para si mesmo? Não para agradar alguém, não para se manter ocupado, mas porque aquilo encheu o seu coração de uma alegria que o fez querer louvar a Deus. Quando foi a última vez que você procurou alguém fora da sua família? Talvez um irmão da igreja que também se sente só, apenas para se conectar e ser um canal da graça de Deus. Você ainda é uma pessoa completa, não apenas uma mãe, não apenas um pai. Você é um indivíduo com uma alma eterna, e seu mundo emocional merece mais do que a agonia de esperar por uma mensagem que pode ou não chegar. Construa seus próprios ritmos de vida. Encontre uma alegria que não dependa de outra pessoa aparecer. Mergulhe na fonte que nunca seca. Porque quando você faz isso, algo poderoso acontece. Você para de se ressentir das pessoas que ama. Você para de se sentir abandonado. E você começa a se relacionar com eles a partir da plenitude transbordante de um coração satisfeito em Deus e não do vazio carente de um espírito esquecido. Está tudo bem sentir falta de seus filhos. A saudade é a prova do amor. Mas não desapareça enquanto espera que eles se lembrem de você. Você merece ser lembrado por si mesmo e, acima de tudo, ser lembrado por Deus, que nunca se esquece de você. Meus queridos amigos, meus irmãos e irmãs na fé, o mundo nos conta uma mentira. Dizem que quando os cabelos ficam brancos, o fardo da vida se torna mais leve. Mas eu vim aqui esta noite para lhes dizer uma verdade do fundo do meu coração. A vida não fica mais fácil, ela apenas se torna mais silenciosa. E nesse silêncio, o inimigo de nossas almas começa a sussurrar. Não é a paz de Deus que excede todo entendimento. Não é o silêncio que grita de uma alma que se sente esquecida. É o silêncio de dias que passam sem sentido, misturando-se em um cinza sombrio.
É o silêncio de um coração que Deus criou para cantar, para se alegrar e que agora parou de vibrar com batidas de entusiasmo. Os senhores viveram uma vida longa. Os senhores carregaram fardos, criaram seus filhos, trabalharam arduamente, sacrificaram, suportaram. Mas em algum ponto desta jornada, muitos de nós começamos a fazer pequenas escolhas, compromissos silenciosos, e eles lentamente roubam a vida que Deus nos deu. Até que um dia, a verdade nos atinge em cheio. Um aniversário sem o toque do telefone. O resultado de um exame médico que pesa em nosso coração. Ou uma tarde silenciosa, quando você se senta sozinho e a pergunta assustadora ecoa em sua mente: é este o fim? A história que Deus escreveu para a minha vida termina assim. Mas antes de prosseguirmos, se esta mensagem está queimando em seu coração, se você se recusa a aceitar um final medíocre para a sua história, eu quero que você faça uma declaração de fé. Escreva nos comentários: minha história não acabou. E inscreva-se neste canal, porque o que vamos revelar a seguir exige um espírito preparado. E fique até o fim, pois a última verdade que compartilharemos hoje é uma promessa de libertação total. Agora, ouçam-me. O Evangelho não é sobre condenação, é sobre libertação. Estou aqui para ajudá-los a ver que, pela graça de Deus, tudo ainda pode mudar. Porque estes erros, estas armadilhas mortais, não vêm com alarde. Elas se infiltram silenciosamente disfarçadas de hábitos e crenças. E se não estivermos vigilantes, acordaremos um dia tendo entregado a alegria, a liberdade e a dignidade que Deus ainda reserva para nós. Mas esta noite isso muda. Vamos desmascarar os enganos que paralisam a sua vida. Lembre-se, envelhecer não é o problema, é uma dádiva, um testemunho da fidelidade de Deus. A tragédia é envelhecer de forma inconsciente, à deriva, permitindo que a chama sagrada que Deus acendeu em você se apague. Se o tédio ou a invisibilidade ressoam em sua alma, não é a idade, é um sinal de que você renunciou à autoridade sobre a sua própria história. E a verdade poderosa é: você pode reivindicar esse poder. Venha comigo nesta batalha espiritual, pois a sua vida ainda é sua. E não é tarde demais para reivindicá-la em nome de Jesus. E uma vez que a alma se sente esquecida e vazia, uma terceira mentira mortal começa a tomar forma, uma heresia contra o próprio corpo. É a crença perigosa de que cuidar do corpo não importa mais. Em um suspiro de resignação, muitos dizem a si mesmos: qual é o sentido? Já estou velho. E com esse decreto de desistência, eles começam a negligenciar o templo do Espírito Santo. Pulam refeições, abraçam a inatividade. Ignoram as dores que são os sinais de alerta de Deus. No início, isso pode parecer aceitação, mas na verdade é uma forma silenciosa de rendição. Um abandono do qual ninguém fala. Mas você o sente quando sair da cama. Se torna uma batalha. Quando subir escadas, parece uma montanha impossível. Quando você evita o seu reflexo no espelho. Eu lhes digo isso, não é sobre vaidade. É sobre dignidade. A maneira como você trata seu corpo envia uma mensagem direta ao seu espírito. E quando você o negligencia por tempo suficiente, seu espírito começa a acreditar que também
não importa mais. O seu corpo não precisa ser jovem, mas ele precisa ser cuidado. Não para a performance, mas para a presença, para que você possa viver com força e clareza. E não é tarde demais. Cuidar de si mesmo é um ato de adoração. Uma forma de dizer: Deus, eu sou grato por este corpo. Não é para viver para sempre. Aqui é para viver melhor. Agora, pequenos esforços, como uma caminhada diária ou beber mais água, podem reacender um senso de controle e autorrespeito que muda tudo. Não trate o templo de Deus como um pensamento tardio. E enquanto o templo do corpo é abandonado, outra fortaleza é erguida em seu lugar, a fortaleza do medo financeiro. Não há nada de errado em ser responsável com o dinheiro que Deus lhe permitiu ganhar. Mas muitos idosos, movidos por um medo paralisante, transformam suas economias em um escudo, uma prisão. O medo se torna seu conselheiro, sussurrando: e se algo acontecer? E esse medo começa a ditar todas as decisões. Você para de sair, para de se permitir pequenos confortos, corta cupons para alimentar o corpo, mas deixa a alma faminta em silêncio. Você começa a acreditar na mentira de que segurança é mais importante que alegria. A dura verdade é que dinheiro que nunca é usado é apenas potencial que nunca tocou a vida. Quantos morrem com uma conta bancária cheia, mas um coração cheio de arrependimento, percebendo que poderiam ter feito aquela viagem, convidado amigos para jantar ou simplesmente vivido um pouco mais. O dinheiro não é apenas para emergências, é uma ferramenta para a beleza, o descanso, a generosidade e a conexão. Usar o que você ganhou não é desperdício. É honrar o seu passado, vivendo plenamente no presente. Quando uma pessoa está aprisionada pelo medo e seu corpo está enfraquecido, um sussurro final e paralisante ecoa em sua mente a crença de que é tarde demais para recomeçar. Eu perdi minha chance, a voz diz. Essa mentira o impede de sonhar, de crescer, de crer no poder de Deus para transformar. Muitos pensam que recomeçar pertence aos jovens, mas a verdade do Evangelho é que recomeçar não tem nada a ver com idade. Tem tudo a ver com coragem. A coragem de crer que Deus pode reescrever a próxima página, não importa como a última terminou. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Recomeçar não exige um grande gesto. Às vezes, é tão simples quanto acordar amanhã e decidir fazer uma pequena coisa diferente, um pequeno ato que quebra o ciclo e declara ao céu e ao inferno: eu ainda não terminei. E o que acontece quando a coragem de começar de novo se perde? A alma entra no modo mais perigoso de todos, o piloto automático. A vida se torna uma rotina entorpecente. Os dias se misturam seguros, previsíveis, mas vazios. Lentamente, você começa a se afastar, não apenas das pessoas, mas de si mesmo, da curiosidade, do desejo de explorar. Isso não é viver, é sobreviver. E os seres humanos não foram criados para a estagnação, mas para o movimento, para o propósito e para a conexão. Sem estímulo, o cérebro embota, o espírito se aquieta e o corpo segue. Reintroduza a novidade. Tente uma nova receita. Caminhe por uma rua diferente, ligue para alguém inesperado. Esses pequenos atos quebram o padrão e lembram ao seu cérebro que o mundo ainda está se movendo e você também. Seja intencional. Escolha
se engajar com a vida, mesmo que seja apenas uma pequena coisa por dia. Porque quando você para de se mover, a vida não para com você. Ela continua. E você merece ir com ela. Não deixe o piloto automático roubar suas últimas décadas. Você ainda está aqui. Certifique-se de que você está realmente aqui. Meus queridos amigos, meus irmãos e irmãs na fé, o mundo nos conta uma mentira. Dizem que quando os cabelos ficam brancos, o fardo da vida se torna mais leve. Mas eu vim aqui esta noite para lhes dizer uma verdade do fundo do meu coração. A vida não fica mais fácil, ela apenas se torna mais silenciosa. E nesse silêncio, o inimigo de nossas almas começa a sussurrar. Não é a paz de Deus que excede todo entendimento. Não é o silêncio que grita de uma alma que se sente esquecida. É o silêncio de dias que passam sem sentido, misturando-se em um cinza sombrio. É o silêncio de um coração que Deus criou para cantar, para se alegrar, e que agora parou de vibrar com batidas de entusiasmo. Os senhores viveram uma vida longa. Os senhores carregaram fardos, criaram seus filhos, trabalharam arduamente, sacrificaram, suportaram. Mas em algum ponto desta jornada, muitos de nós começamos a fazer pequenas escolhas, compromissos silenciosos, e eles lentamente roubam a vida que Deus nos deu. Até que um dia, a verdade nos atinge em cheio. Um aniversário sem o toque do telefone. O resultado de um exame médico que pesa em nosso coração. Ou uma tarde silenciosa, quando você se senta sozinho e a pergunta assustadora ecoa em sua mente. É este o fim? A história que Deus escreveu para a minha vida termina assim. Mas antes de revelarmos as chaves finais para a sua libertação, eu preciso saber quem está comigo nesta batalha. Se você se recusa a viver uma vida pela metade, se você anseia pela paz e pelo propósito de Deus, escreva "Eu escolho a paz" nos comentários, agora mesmo, como uma declaração de guerra contra a resignação. E certifique-se de estar inscrito, porque o que vem a seguir é para os corajosos. E fique até o final, pois a última verdade que compartilharemos pode ser a que definirá a sua eternidade. Agora, ouçam com o Espírito. O Evangelho não é sobre condenação, é sobre libertação. Estou aqui para ajudá-los a ver que, pela graça de Deus, tudo ainda pode mudar. Porque estes erros, estas correntes invisíveis, não vêm com alarde. Elas se infiltram silenciosamente. E se não estivermos vigilantes, acordaremos um dia tendo entregado a alegria, a liberdade e a dignidade que Deus ainda reserva para nós. Mas esta noite, isso muda. Vamos desmascarar os enganos que paralisam a sua vida. Lembre-se, envelhecer não é o problema. É uma dádiva, um testemunho da fidelidade de Deus. A tragédia é envelhecer de forma inconsciente, à deriva, permitindo que a chama sagrada que Deus acendeu em você se apague. Se o tédio ou a invisibilidade ressoam em sua alma, não é a idade. É um sinal de que você renunciou à autoridade sobre a sua própria história. E a verdade poderosa é: você pode reivindicar esse poder. Venha comigo nesta batalha espiritual, pois a sua vida ainda é sua. E não é tarde demais para reivindicá-la em nome de Jesus. E quando uma alma vive no piloto automático,
presa pelo medo e pela resignação, ela se torna desesperada por qualquer conexão, mesmo que seja uma conexão venenosa. É aqui que a sétima armadilha mortal se revela: apegar-se a relacionamentos desgastantes. À medida que envelhecemos, nossos círculos sociais naturalmente encolhem. E nesse espaço silencioso, o medo da solidão se torna um tirano. Por causa desse medo, muitos de nós nos agarramos com todas as forças aos relacionamentos que restam, mesmo quando eles não nos trazem mais paz. Permanecemos conectados a pessoas que nos deixam exaustos, desrespeitados ou invisíveis, simplesmente porque o pensamento de ficar sozinho parece insuportável. Mas aqui está a verdade chocante, que muitas vezes esquecemos de estar perto das pessoas erradas. Pode ser infinitamente mais solitário do que estar sozinho. Uma conversa que o deixa ansioso, uma visita que parece mais um dever do que um ato de amor, um telefonema que traz mais críticas do que calor. Esses momentos são como pequenos golpes que corroem seu senso de valor dia após dia. No entanto, por hábito ou por um falso senso de culpa, você continua aparecendo, continua tolerando. Há uma crença profunda e enganosa que muitos idosos carregam, a de que estabelecer limites é egoísmo, que se afastar é cruel. Mas eu lhes digo, em nome do Príncipe da Paz, proteger sua energia não é crueldade, é sabedoria espiritual. E a sabedoria traz a paz. Só porque alguém esteve em sua vida por décadas, não significa que essa pessoa tenha um direito eterno de acesso ao seu coração. Tempo de convivência não é o mesmo que respeito mútuo. Se um relacionamento só sobrevive porque você tolera maus tratos ou silencia suas próprias necessidades, isso não é amor. É medo, disfarçado de lealdade. Você merece relacionamentos que o elevem, que o vejam, que o façam se sentir seguro, não pequeno. E deixe-me dizer isto com toda a clareza: você tem permissão divina para escolher a paz em vez da história. Você tem permissão para crescer, além das pessoas que se recusam a crescer com você. E você tem permissão para dizer: isto não funciona mais para mim, sem precisar se desculpar. A sua liberdade, muitas vezes, começa com uma única e poderosa palavra: basta. Mas mesmo que você limpe sua vida de todas as vozes tóxicas, um tipo diferente de vazio pode permanecer, se a voz mais importante de todas também estiver em silêncio, a voz de Deus. E aqui chegamos ao oitavo erro, talvez o mais trágico de todos: abandonar sua vida espiritual. Há um tipo de vazio que não tem nada a ver com solidão ou tédio, é mais profundo. É a dor silenciosa da alma que surge quando perdemos o contato com algo maior que nós mesmos. Para muitos, essa dor aparece quando a parte espiritual da vida começa a desvanecer, não por escolha consciente, mas por pura negligência. Talvez você costumasse orar, meditar, ou simplesmente sentar-se em meio à natureza e sentir-se conectado ao Criador. Mas, com o passar dos anos, as dificuldades, as perdas e as decepções abalaram a fundação de suas crenças. E, sem perceber, você começou a viver apenas na superfície, cuidando do seu corpo, da sua casa, da sua agenda, mas não da sua alma. A questão é esta: a alma não para de precisar de cuidado só porque envelhecemos. Pelo contrário, ela precisa de mais atenção, mais quietude, mais verdade,
mais espaço para fazer as perguntas que realmente importam. Sua vida espiritual não precisa se parecer com a de ninguém. Ela simplesmente precisa ser sua. Um lugar dentro de você que seja honesto, vivo e enraizado, onde você possa descansar do barulho do mundo e se lembrar de que você é mais do que seu nome, sua história ou sua idade. Reconectar-se não é sobre ter todas as respostas, é sobre permanecer aberto, é sobre maravilhar-se, sobre gratidão, sobre reflexão. Você pode se reconectar através da oração do silêncio de um diário, de uma caminhada na natureza, ou simplesmente perguntando: Senhor, o que ainda importa para ti em mim? Quando você se reconecta com seu espírito, você não se torna alguém novo. Você se lembra de quem sempre foi a parte de você que nunca foi quebrada, que nunca é velha demais, para a qual nunca é tarde demais. Sua alma esteve esperando não para te julgar, mas para te acolher em casa. E quando você finalmente volta para casa, para sua própria alma, quando se lembra de quem você é em Deus, a última e mais sutil mentira começa a desmoronar. Talvez o erro mais insidioso de todos seja acreditar que não há mais nada a descobrir. A crença de que tudo que valia a pena já passou, que os grandes momentos acabaram, que a surpresa pertence aos jovens. Você pode não dizer em voz alta, mas você sente isso como uma resignação silenciosa. Você para de esperar novas amizades, novas experiências, novas revelações. E assim, a vida começa a se achatar. As cores desvanecem. Você se torna um espectador da sua própria história. Mas e se essa crença for a única barreira entre você e algo extraordinário? A descoberta não requer juventude. Ela requer atenção. Ela requer presença. Você pode descobrir algo novo em um livro que nunca leu, em uma conversa com alguém que nunca pensou em falar, ou até mesmo em seus próprios pensamentos e sentimentos. Algumas das mais poderosas revelações não acontecem aos 20 anos, mas aos 70, 80, porque nascem de uma consciência mais profunda, de uma gratidão forjada no fogo de uma sabedoria vivida. O perigo de pensar que não há mais nada a descobrir é que você para de participar da sua própria vida. Mas você não foi feito para desvanecer. Você foi feito para continuar a se desdobrar. Permita-se ser surpreendido. Permita-se explorar. Permita-se apaixonar-se por um novo momento, um novo som, um novo vislumbre da glória de Deus. Não é tarde demais para se emocionar, para se maravilhar, para sentir o encantamento novamente. Você só precisa olhar para cima. Então aqui, estamos no final desta jornada juntos, mas no verdadeiro começo da sua. Você atravessou os vales sombrios das desculpas e das resignações. Você enfrentou as mentiras que o mundo, e talvez você mesmo, tem sussurrado em seu ouvido por anos. Você ouviu sobre a paixão que se recusa a morrer, sobre a independência emocional que o liberta, sobre o corpo que é um templo, sobre o dinheiro que é uma ferramenta e não um mestre, sobre a coragem de recomeçar, sobre a beleza de viver intencionalmente, sobre a paz de relacionamentos saudáveis, sobre a necessidade vital de uma alma conectada e sobre a maravilha infinita que ainda está por ser descoberta. Você chegou até aqui. Você suportou mais do que a maioria das pessoas jamais saberá. E, no entanto, aqui
Está você ainda respirando, ainda se tornando ainda capaz de escolher como o resto de sua vida irá se sentir? Talvez algumas destas verdades tenham sido difíceis de ouvir. Talvez elas tenham tocado em feridas antigas ou exposto a arrependimentos que você preferia manter enterrados. Talvez você sinta um peso, uma pontada de vergonha pelas décadas vividas no piloto automático ou pelas oportunidades perdidas. Deixe-me dizer algo com todo o amor e urgência que há em meu coração. Esta noite não é sobre vergonha. A vergonha é a ferramenta do inimigo para mantê-lo paralisado no passado. O que você sentiu esta noite não foi o dedo acusador da condenação. Foi o toque amoroso de Deus sacudindo-o de seu sono. Esta mensagem não foi um julgamento, foi um despertar. Foi um alarme divino, um chamado santo para lembrá-lo de que a sua história, a magnífica epopeia escrita por Deus, ainda não chegou ao seu clímax. Sua vida não está em pausa e, certamente, categoricamente, absolutamente não acabou. Há ainda dignidade a ser reivindicada, alegria a ser sentida, paz a ser experimentada, propósito a ser cumprido. Há um legado a ser construído, não de bens materiais, mas de uma vida vibrantemente vivida para a glória de Deus nos seus capítulos finais. E aqui está a verdade mais crucial e libertadora de todas. Ninguém vai lhe entregar essa vida numa bandeja de prata. Ninguém pode fazer essa escolha por você. Nem seus filhos, por mais que o amem, pois eles têm suas próprias batalhas para travar. Nem a sociedade que está ocupada demais, perseguindo a juventude para honrar a sabedoria. Nem o próprio tempo, que por si só apenas corrói se não for preenchido com intenção. E ninguém vai bater à sua porta e lhe entregar a permissão para ser feliz, para ser relevante, para ser livre. Somente você. Deixe essa palavra ecoar no santuário da sua alma, somente você. Somente você, em parceria com o Deus Todo-Poderoso que o sustenta, pode se levantar do pó da resignação e declarar guerra contra a apatia. Somente você pode fazer a escolha fundamental que definirá todos os seus amanhãs, a escolha entre meramente sobreviver e verdadeiramente viver. A escolha entre o conforto entorpecente da rotina e a aventura gloriosa do desconhecido. A escolha entre a resignação silenciosa e a ressurreição diária. A escolha entre ser um espectador passivo da sua própria história ou pegar a caneta com as mãos trêmulas, mas decididas, e sob a inspiração do Espírito Santo, escrever um final que surpreenderá a todos, inclusive a você mesmo. Mas como? Você pode perguntar com o coração sobrecarregado pelo peso dos anos de inércia. Como eu desfaço uma vida inteira de hábitos? Ouça a resposta graciosa do céu, a verdadeira mudança, a transformação que dura pela eternidade, raramente começa com um terremoto. Ela começa com um sussurro. Ela começa com uma única decisão. Ela não exige que você mude o mundo amanhã. Ela apenas pede que você mude o seu próximo passo. Começa quando você decide, gentilmente, mas com uma coragem de aço, que você vale a pena. Que sua história ainda está se desenrolando e que o próximo capítulo pode e vai ser diferente do último. Começa amanhã de manhã, quando em vez de seguir o mesmo caminho de sempre, você escolhe uma rua diferente e permite que seus olhos vejam
a criação de Deus com nova admiração. Começa com um telefonema, não para reclamar ou pedir, mas para oferecer uma palavra de encorajamento a alguém que também se sente esquecido. Começa quando você abre a Bíblia antes de ligar a televisão. Começa quando você pega aquele velho pincel, aquele instrumento musical empoeirado, aquele caderno em branco, não para criar uma obra-prima, mas para permitir que sua alma respire novamente. Começa com um passo honesto, por menor que seja, e um compromisso de se apresentar para a sua própria vida de forma plena, não perfeita. Tudo o que Deus lhe pede esta noite é um passo. Ele encontrará você no meio do caminho. E saiba disto com toda a certeza da sua alma, você não está sozinho nesta jornada. Olhe ao redor, mesmo neste espaço virtual. Há milhares de outros corações que, como o seu, estão despertando esta noite. Há uma legião de almas que estão se recusando a aceitar um final medíocre. E é por isso que a sua decisão tem um poder que transcende a sua própria vida. Se esta mensagem incendiou seu coração, se acendeu uma chama onde antes só havia cinzas, não a guarde para si. Não a tranque em seu peito. O mundo está desesperado por esta esperança. Você conhece alguém, um amigo, um pai, um vizinho, que está vivendo nesse silêncio gritante, alguém que você vê desaparecendo diante de seus olhos. Por favor, seja o mensageiro de Deus para essa pessoa. Envie-lhe esta mensagem. Um pequeno lembrete. Uma palavra de esperança compartilhada no momento certo pode literalmente mudar a direção da vida de alguém. Juntos, não estamos apenas assistindo a uma mensagem. Estamos criando um movimento. Estamos construindo uma comunidade onde o envelhecer é abraçado como uma coroação, não temido como uma maldição. Onde cada etapa da vida, especialmente esta, honrada, celebrada e vivida em seu potencial máximo. Estamos nos levantando juntos como um exército de sábios para declarar que nossos melhores dias não estão no passado, mas estão diante de nós, na glória que nos espera. E agora, para você que está ouvindo, para você cujo coração está batendo mais forte para você, que sente as lágrimas da possibilidade brotando em seus olhos. A decisão é sua. O céu está em silêncio esperando. Os anjos estão observando. O que você fará com este momento? Continuará na segurança sombria da sobrevivência? Ou dará o passo corajoso em direção à vida abundante que Jesus prometeu? Se você quer fazer essa escolha, se você quer dizer basta para resignação, se você quer se juntar a esta comunidade de almas despertas, eu quero que você faça algo agora mesmo, como um sinal para o céu e um decreto para o inferno. Eu quero que você, onde quer que esteja, declare em voz alta ou escreva com letras maiúsculas nos comentários a decisão que mudará tudo. Eu escolho viver. Faça disso a sua oração. Faça disso o seu voto. Faça disso o seu primeiro passo para fora da tumba da apatia e para a luz gloriosa de um futuro cheio de propósito. Que o Senhor o abençoe e o guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e lhe dê a paz que excede todo entendimento. Que Ele lhe dê força para a jornada e alegria para cada novo amanhecer. Em nome de Jesus. Amém.